Deus vai te dar um testemunho inédito, você crê? Sim, muitas vezes Deus permite situações que nós nunca imaginamos passar para nos dar um testemunho inédito, um testemunho em que o nome dele vai ser glorificado, um testemunho em que o nome dele vai ser exaltado de uma maneira que nós nunca imaginamos que fosse. A Bíblia diz que Jesus, ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia vai nos afirmar que Maria e Marta vão mandar um recado para Jesus que Lázaro estava enfermo. A Bíblia diz então que Jesus recebe aquele recado, fala que Lázaro não morreria, fala que iria, mas ele não vai na hora. Ele vai depois, Lázaro já está morto e 4 dias enterrado. A Bíblia diz, então, que quando Jesus chega lá, é aquele desespero, ali a falta de fé, ali a desesperança, porque Jesus falou que não morreria e morre. Muitas coisas aconteceram. Mas a questão é que a gente vai ver na Bíblia Jesus ressuscitando mortos. Mas a gente vê na Bíblia Jesus ressuscitando mortos que acabaram de morrer. A Bíblia diz que Jesus ressuscita a filha de Jairo, ou seja, tinha acabado de morrer. Estava doente, quando Jesus chega, ela tinha acabado de morrer e estava dentro da sua casa. A Bíblia diz que Jesus, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, que também era um cortejo fúnebre, só que Lázaro, 4 dias morto e já fedendo, era algo que eles não estavam acostumados a ver. Eu sei que tem momentos na nossa vida que a nossa fé fica abalada, porque Deus, ele quer dar algo para nós que nós não estamos acostumados a ver. Deus quer fazer a gente viver coisas que outras pessoas não viveram. Deus quer fazer a gente viver uma obra inédita. Eu estou aqui para te dizer que o Senhor, ele vai fazer na tua vida uma obra inédita. Você crê? Você creia, o Senhor vai fazer algo inédito. E é o que eu costumo muito falar, e é verdade, porque o Senhor assim me falou, que os íntimos, eles são mais provados. Quanto maior o nível de intimidade com Deus, mais ele te prova, porque ele sabe que ele pode contar contigo. E talvez você olhe e fale assim, não, apóstolo, não vale a pena ser íntimo de Deus. Não vale a pena. A aprovação é apenas um mero detalhe, mediante aquilo que você ganha tendo intimidade com Deus. Deus é um Deus de coisas tão grandiosas e tão maravilhosas que a aprovação é apenas um detalhe. A Bíblia diz que nós recebemos dele não só a questão da salvação, mas também essa questão de sofrer pela causa dele. A Bíblia diz isso em Filipenses. Então isso é um privilégio, sofrer pela obra, sofrer porque Deus quer te dar um testemunho inédito, sofrer porque Deus quer que através da tua vida outras pessoas sejam alcançadas. É motivo de gratidão a Deus. Então eu estou aqui para te dizer, seja grato, porque o Senhor está te fazendo gerar coisas que ninguém mais gera. A Bíblia diz acerca de Ana, no livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que todo ano Ana ia no templo adorar o Senhor, mas Penina irritava, Penina humilhava, mas mesmo assim ela não deixava de ir. Mesmo assim ela ia adorar o Senhor. Olha quem Ana é, alguém que decide adorar o Senhor mesmo em cenários contrários. A Bíblia diz que um belo dia, quando ela vai lá adorar o Senhor, ela vai fazer uma oração de entrega. E ali o Senhor dá Samuel para ela. Interessante que Penina tinha vários filhos que nós não sabemos o nome. Mas a Bíblia diz acerca dos filhos de Ana. A Bíblia diz sobre Samuel e diz que ela teve outros filhos. Eu estou aqui para te dizer que Ana gerou o que Penina não gerou. Mas gerou o quê? Debaixo de sofrimento, debaixo de luta, debaixo de dor. Eu estou aqui para dizer que está gerando coisas que ninguém mais gera. Ninguém vai gerar esse testemunho, é inédito. Se você for ver na Bíblia, os profetas, cada um teve uma história diferente. Mesmo sendo profetas, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo profetisas, você vê na Bíblia que cada um teve uma história, cada um deixou um legado, cada um teve experiência inédita, algumas parecidas sim, né? No caso dos discípulos que andaram juntos, sim, mas muitas inéditas. E quando Deus quer te dar um testemunho inédito, é porque Deus quer te dar um legado. Eu estou aqui para te dizer, não desista agora. O Senhor quer te dar um legado. O Senhor está te levantando com um propósito que é maior do que a tua vida. Eu quero orar por você. Mas antes da gente orar, o Senhor me faz lembrar um processo que eu passei, né, alguns anos atrás, no ano de 2020, a minha filha nasceu. E o médico deixou 2 esponjas dentro da minha barriga. 2 materiais que não eram para estar na minha barriga, não eram materiais cirúrgicos. Enfim, fiquei 6 meses, 11 dias com aquilo na barriga. E eu lembro quando eu estava com 5 meses e pouco, eu estava com aquilo na barriga, estava passando já, né, para outros médicos. E naquela época, 3 cirurgiões olharam minha barriga. Eu fui numa emergência, um olhou e chamou depois outros 2 cirurgiões. E eles olharam minha barriga, que estava aberta no lugar da cesárea, e tinha aberto mais em cima, onde futuramente saiu esponja, mas estava tipo um furúnculo saindo pus. E eles olharam a minha barriga e falaram assim, eu nunca vi isso na minha vida. E ali eu fiquei ali desesperada, porque foi uma época, né, de doença, foi uma época que não estava internando pessoas, foi uma época, né, de pandemia, e ali eu não estavam internando as pessoas, e eu fiquei desesperada, que eu falei assim, o médico não me interna,
eu vou morrer, porque 3 cirurgiões olharam minha barriga e nunca viram isso. E eu fui embora do hospital chorando. E eu lembro que antes de eu entrar na minha casa, eu fui para a igreja e eu fui pro altar e eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu vou morrer, porque os médicos falaram que nunca viram isso na vida deles. 3 cirurgiões que pegam vários tipos de cirurgia falaram que nunca viram isso. E ali o Espírito Santo falou no meu ouvido: o que eu vou fazer é inédito. E verdadeiramente foi. Então não teve caso de alguém que tenha passado tanto tempo com algo na barriga que não era para estar. E não só ter passado, ter sobrevivido, não fiquei numa CTI, não fiquei no UTI, nada disso. Não fiquei internada. Todos os antibióticos tomei também em casa, ainda fazendo a obra do Senhor, pela misericórdia de Deus. E não só isso, a minha barriga com 6 meses, 11 dias, ela abriu, colocou para fora o material e ela fechou sozinha. Não levei ponto, não passei por cirurgia por causa das esponjas. E quando eu fui no médico, minha barriga já estava completamente fechada. O que eu estou falando? É que quando Deus quer dar um testemunho inédito, Ele dá. Eu sou prova viva de algo que a medicina não pôde fazer por mim, mas Deus fez. Você é prova viva, ou será prova viva de algo que os homens não puderam fazer, algo que pessoas não te ajudaram, não te auxiliaram, e às vezes, não por não querer, ou Satanás endureceu o coração, Satanás cegou o entendimento, mas porque Deus queria fazer algo inédito na sua vida, e hoje sou prova viva de que Deus faz. E depois que eu passei por esse processo, eu falei assim: Senhor, se o Senhor falar comigo que vai cair fogo do céu, eu acredito. Porque o que o Senhor me fez viver foi algo muito forte. Então Deus está permitindo você ver coisas que vai marcar a tua vida, para te dar resistência para guerras futuras, para te dar resistência para novas situações. Então, quando Deus fala o que eu vou fazer é inédito, é porque Ele vai fazer. Talvez você procure testemunhos parecidos com o teu e não ache. Talvez você procure testemunhos idênticos e não ache. Você quer um fortalecimento externo. Deus fala assim: não se fortaleça na palavra, tendo fé, crendo no que o Senhor disse, em oração, crendo que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O meu ciclo ali foi de 6 meses, exatamente 6 meses, 11 dias. Eu lembro que no dia que a esponja saiu, foi num domingo, final de tarde, estava me arrumando pro culto. No dia seguinte, a minha vida estava mudada. Eu estou aqui para te dizer que quando Deus encerrar o ciclo, você vai agradecer, porque quando a esponja saiu, eu lembro que um dia eu tinha murmurado muito nesse processo, que eu não sabia que estava isso na minha barriga, que os exames que eu fiz não apareceram, eu estava com bactéria fecal na barriga, muito pus, muita secreção, mas enfim. E eu lembro quando as esponjas saíram, eu coloquei o rosto contra a parede, eu agradeci ao Senhor e falei assim: Senhor, muito obrigada por ter me achado digno de viver tamanho milagre. O que os meus olhos viram é impagável. O que os meus olhos viram valeu a pena todo o processo. Não foi fácil, foi doloroso, foi difícil, achei que ia morrer muitas vezes. Mas estou aqui para dizer que quando Deus libera uma palavra, liberado está. Então fica com o que Deus te disse. Confia no Senhor, porque Ele está te guardando, Ele está guardando a tua casa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e creia. Deus está te dando um testemunho inédito. Para de murmurar, começa a adorar e começa a agradecer ao Senhor. E fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu faça? Peça estratégia, direção e creia no que Ele te disse. Se movimente por fé e não por vista. Eu quero orar por você. Esse testemunho que o Senhor me deu impactou muitas vidas. Depois disso, o Senhor elevou o nível espiritual. Muitas vidas foram curadas. Eu já me usava na cura, mas foi um nível mais intenso na cura. Então, tudo que Deus permite é para um crescimento. E é para o nome dele ser glorificado. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Graças te dou, Senhor, por pessoas, meu Pai, que estão ouvindo, meu Pai, essa palavra, meu Pai, que o Senhor vai fazer coisas inéditas na vida deles. Talvez eles não estão entendendo, Senhor, o processo, eles não estão entendendo aquilo que o Senhor tem permitido eles passarem. Mas em tudo, meu Pai, há um propósito. Então, fortalece, Senhor, a fé dos teus filhos, dá ânimo, dá vigor na tua presença, para que teu nome seja glorificado através da vida deles, pois eu creio que através da vida deles, através do testemunho, meu Pai, que eles vão contar, vidas serão impactadas e transformadas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Que através desse testemunho, muita gente será impactada e transformada. Deus vai fazer algo inédito. Declara nos comentários: Deus vai fazer algo inédito. Deus é Deus de novidade de vida. Se prepare para viver o melhor da parte do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz.